Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live do projeto Profissionais e Profissões do Futuro e eu vou aguardar o pessoal chegar. O pessoal tá chegando, avisem as amigas, as colegas, o pessoal dos grupos, para a gente começar aqui a nossa live. Tenho certeza que o nosso conteúdo sempre vai agregar, né, para ajudar o profissional. Então, a gente fez agora a questão desse projeto para entrevistar pessoas, porque eu tenho certeza que pessoas inteligentes, pessoas que têm, né, vivência, conhecimento, podem muito agregar na questão dos profissionais. E essa é uma forma que eu achei para ajudá-los, né, a ter mais conteúdo, mais informações. E isso é muito legal. Vamos esperar a nossa entrevistada. Acho que vai ser bem legal. Aqui a gente vai falar sobre secretariado, sobre a questão do inglês no secretariado executivo, no secretariado remoto. Então é bem legal. Tô vendo aqui que já chegou várias pessoas, meus alunos, Denis, a Márcia também já tá aqui. Então vamos esperar mais um minutinho. Chamem suas amigas, as pessoas todas, para entrar aqui. Como eu já falei, o profissional, né, sempre precisa ter mais informações, agregar muito na questão do conhecimento. Então, eu chamei uma pessoa muito legal, muito importante aí para compartilhar informações, que é a Márcia Bonamin. Ela é mestre em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC São Paulo. Atuou por mais de 15 anos como secretária executiva bilíngue em grandes empresas de São Paulo. É especialista na área de inglês para fins específicos, que inclui inglês técnico, comercial e acadêmico há mais de 20 anos. Atualmente ministra a disciplina Língua Inglesa no Centro Universitário Sumaré, em cursos de secretariado e letras, no COGEAE, depois ela vai me falar direitinho, PUC São Paulo, atua como professora e tutora do curso de inglês instrumental, leitura para fins acadêmicos, presencial e à distância. Ministra aulas particulares em empresas de modo presencial e à distância. É articulista e colunista da revista Executiva News e autora de conteúdos para a disciplina online dos grupos Croton, Somos Educação, FAAN, né, FAN e Saga. Vamos chamar a Márcia aqui. Marcinha. Aguardando a Márcia entrar. O pessoal já está chegando também. Mais gente. Oi! Alô, alô, meu povo. Oi, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Estamos aí. E muito frio? Nossa, hoje está muito frio. Tá Hoje bem está frio. muito frio. A Ainda gente bem, ainda bem, entre aspas, né, que a gente não sai, né? Então aqui pelo menos ficar mais quentinho, dá para você ficar mais quentinho um pouco na cama. Embora eu esteja dando aula hoje, por exemplo, eu levantei 6h30, né? Quer dizer, não deu. Como que tá? Então vamos começar por isso. Como que tá a sua rotina no dia a dia? Como uma professora em casa, como que tá essa rotina? Então, mudou bastante, né? Mudou bastante porque eu saio muito, eu dou muita aula particular, você fica indo e vindo. E eu costumo dizer que eu sou uma people's person. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoa, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de dividir as coisas com as pessoas. Então, é difícil, lógico. Você tem aquela comunicação, agora a gente aprende a trabalhar com várias plataformas de videoconferência, é Teams, é Zoom, é Google Meet, né? Muitas lives que a gente está assistindo e alguns alunos não quiseram ou diminuíram as aulas
porque queriam aulas mais presenciais, e também por conta do trabalho, porque atrapalha muito, e depois tem a família, e ficou complicado gerenciar isso. Alguns alunos particulares que não quiseram no começo, agora já estão voltando, porque acho que já se adaptaram à vida familiar e tal. Mas para professor, se vocês conhecem vida de professor, a gente tem muito trabalho, porque eu gravo vídeo, né? Tenho as aulas presenciais, depois tudo que você tem que corrigir, você tem que corrigir online, é mais trabalho para a gente, né? Entendi. Mas tem uma grande vantagem, a gente faz o que a gente gosta, né? É bem diferente a É bem questão de diferente. você, mesmo que nem você acordou 6:30 da manhã, mas você vai trabalhar com o que você gosta. Isso faz muita diferença no dia a dia, É, né? faz mesmo. De vez em quando eu estou na praia, às vezes lendo algum livro de didática e tal, e o pessoal, que é isso? Você está de férias, está lendo livro de didática? Ué, mas eu gosto. Eu não posso, eu não posso trabalhar escravo. Você vai lá, quando você está de férias, você fala, Deus me livre de passar em frente da empresa. Né? Eu gosto disso. Então, E tem toda a diferença, né? Quando você lembrar daquele conteúdo, com aquele mar na frente, você fala, nossa, que coisa, estava lendo uma coisa que eu amava, com todo esse visual, faz uma diferença não, boa também. eu tinha esse sonho mesmo de morar numa casa assim. Quando eu era pequena, eu ia para a Ilha Porchá, ali em São Vicente, no topo, assim, e você via aquele mar e falava, ai, já que pensou que delícia se sentar assim numa sacada, olhando o mar. My dream. Me conta um pouco da sua carreira. Eu acabei de ler, né? Você viu aí, eu fiz uma apresentação. Eu não costumo fazer apresentação com a pessoa olhando, porque eu acho que ela fica meio tímida. Então eu faço a apresentação e chamo ela para Depois, conversa. né? É, Então, e eu comecei, conta. eu comecei minha carreira. Eu sou formada em turismo também, porque a minha mãe me disse que, sei lá, 30 anos atrás, ou vai ser professor ou vai ser secretária, era essa ideia. Deus me livre, ter um chefe lá dando ordem, né? Eu não quero de jeito nenhum. Aí eu fiz turismo. Quando eu fui entrar no mercado, o turismo sempre foi difícil aqui no Brasil, né? Imagina agora como deveria estar, né? Como É. deve estar, né? E aí eu já tinha 5 anos, já tinha feito 5 anos de curso de inglês. E no curso de inglês a professora falou: por que você não faz uma faculdade de inglês para você dar aula? Eu falei: aula? Ai, eu não sou professora, aguentar aluno, né? Mas vamos tentar uma coisa diferente. Aí quando eu comecei a fazer a faculdade, eu achei interessante, porque eu sempre gostei de negócios. Eu não sei se é coisa de Capricórnio, né? Eu gosto assim de. Eu gosto de empresa, né? Os meus colegas de profissão, eles gostam de ler Shakespeare, eu gosto de ler manual, eu gosto de ler carta, eu gosto disso, eu gosto de texto técnico, eu já dei aula para mecânico de manutenção de aeronave, para você ter uma ideia. Meu Né? Então, Deus! eu trabalho muito com inglês técnico. Acabei de montar um trabalho de inglês para aeroportos, que linguagem de acionamento, taxiamento, e aterrissagem, torre de controle. Nossa, eu adoro isso. É bem E diferente. é diferente. É assim, e tem pouca gente que gosta e tem pouca gente que conhece. Porque uma coisa é você, é que nem inglês técnico ou inglês para a área comercial. Uma coisa é você ser professor de inglês, pega o livro, acredita no livro e vai dar aula de inglês e negócio. Outra coisa é você vivenciar o dia a dia. Porque tem executivos que eu já dei aula que ficavam brigando com o professor. O professor, não, mas isso não é correto, você não pode falar assim, você não pode escrever assim. Falou, mas na empresa todo mundo fala, não, mas não está errado. Se a empresa usa. Você vê Sim. uma coisa, quando eu trabalhei 15 anos como secretária, eu trabalhei na Pfizer, eu trabalhei em empresas alimentícias, eu trabalhei na Brastemp. E aí, por uma questão familiar, porque secretária eu já era, que é uma coisa que eu recomendo para vocês, para as meninas que eu falo sempre. Eu tinha um objetivo de carreira. Então, quem é secretária não é um emprego que tem uma carreira. Você começa como recepcionista, depois você é secretária júnior, secretária português, tal. Mas qual era o meu objetivo? Meu objetivo era ser secretária do presidente. Não, eu comecei assim, eu comecei como secretária bilíngue. Eu trabalhava numa empresa com 7 funcionários, mas eu fazia um pouquinho de tudo. Eu fazia café,
eu de vez em quando varria o chão, eu abria a porta, mas eu aprendi tudo, era da área de importação e exportação. Então, Também já fiz tudo isso. então, Secretária põe a mão na massa. mas assim, mas eu tinha o meu gol lá. Meu gol era ser secretária de presidência. Aí eu falei, bom, mas eu sei inglês, mas não tenho vivência, né? Eu tenho que ter vivência. Aí, depois que eu vi que eu já tinha um pouco de prática, aí eu fiz, nessa empresa, fiz questão que eles me registrassem, porque eu achei que aquilo lá valia. Secretária executiva bilíngue. Ah, eu achei o máximo aquilo. Fica com a Aí, carteira assim, né? aí eu falei, bom, agora de 7 eu fui trabalhar numa empresa que tinha 300 funcionários, uma empresa de importação e exportação. A gente sempre vai indo para essa área. E era uma empresa de importação e exportação, então você trabalhei muito assim, lidando com essa parte e tal, conhecendo o negócio, na época que não tinha internet. Então eu fazia meu glossário no caderno, né? Aí, depois disso, depois de trabalhar 5 anos nessa área, eu falei, bom, agora eu estou pronta porque eu quero trabalhar numa... As minhas alunas sabem dessa história. Eu quero trabalhar numa multinacional. Ai, numa multinacional. Você, Márcia, secretária executiva numa multinacional, eu achava que era assim, o máximo. Aí eu fiz um teste para trabalhar na Philips, aí eu não passei. Entrei na Pfizer, laboratório Pfizer. Era assim, eu ia ganhar eu nem precisava daquele dinheiro. Era assim, 3 vezes mais do que eu ganhava. A empresa tinha ônibus, eles tinham benefício. Nossa. Olha, depois do meu casamento, que foi um ponto-chave na minha vida, dos meus filhos, eu acho que esse foi assim, eu me senti assim, a Cinderela, sabe? Ai, estou Ia trabalhando trabalhar feliz. multinacional. O que acontece? Eles fizeram um teste para mim de ponta cabeça, como acontece hoje em dia. Faz teste de gramática, faz entrevista com a pessoa do RH, faz entrevista ao telefone, vai lá, faz outra entrevista, faz aqueles testes psicológicos. Ah, tá ótimo. Então, não é boa, porque já tinha prática no inglês comercial, tinha prática de inglês, já tinha estudado bastante. Chegar lá, quanto que você usa de inglês? 10%. Nada, quase. Quase nada. Por quê? Porque numa empresa grande você tem departamento de viagens, que eu não precisava mais reservar nada, era o departamento que reservava. Então, tudo era descentralizado. Então, eu achei que eu já estava começando a perder o meu inglês. Então, comecei a trabalhar com as outras secretárias, eu anotava, porque não tinha internet, eu anotava os termos que o pessoal mandava, procurava conversar com aqueles americanos que estavam lá. Então, uma coisa que eu fazia na época, toda semana eu pegava o Estadão e via o que tinha de novo que eles estavam pedindo de demanda para a secretária, só para eu me manter atualizada. Porque eu era Nossa. secretária de gerência. Qual que era o meu objetivo? Eu tinha que ser secretária de presidente. Aí eu fiquei na Pfizer 8 anos. Não, por isso que eu falo, você tem que ter Tem foco gol, e objetivo. ter um objetivo. Aí, mas eu tinha que estar preparada para aquele objetivo. Como que eu ia ser secretária de presidente se eu não conhecia inglês, não conhecia inglês técnico, não trabalhava numa multinacional, né? Aí eu trabalhei 8 anos. E era uma empresa tão maravilhosa, a Pfizer, mas tão maravilhosa, que ninguém saía de lá. Então não tinha mobilidade. Então, 8 anos secretária, não conseguia sair. A secretária lá tinha 20 anos. Não ia Então, sair nunca. aí eu falei, não, mas você é louca, você vai sair de uma empresa, mas eu tenho que progredir na minha carreira. Aí eu comecei a fazer teste em emprego, porque para mim, gerência, diretoria, depois presidência. Aí eu dei sorte, né, de entrar direto numa empresa da Brastemp, já como secretária do presidente. Eu lembro que eu fiz a entrevista, conversei com o RH, depois eu conversei com ele, e aí tudo certo, aquela história, depois a gente entra em contato. Eu não cheguei nem na portaria, olha, ele falou que você está aprovada, que estava tudo certo, que você pode trabalhar. Que legal! E aí eu achei o seguinte, tanto em outras empresas que eu trabalhei, eu achei que assim, o tete a tete foi uma coisa importante, porque depois, na época, quem guardava os currículos era o gestor da área. E tinha 20 anos que trabalhava em empresas grandes. Eu falei, por que será que o cara me escolheu, né? Deve ter alguma coisa que não tem que ver com, né? Aí eu trabalhei lá mais uns 5 anos e a empresa, que era do grupo da Brastemp, mudou para Manaus. Aí eles queriam me dar uma área de diretoria
mas eu já tinha minha filha que era pequena, eu já estava dando aula e tal. Eu falei assim, essa vida é muito louca para mim. Então, eu já tinha chegado no que eu queria, entendeu? Então, Mas eu vamos achei interessante isso, Márcia. Sinal que eles foram vendo o seu potencial. E se você embarcasse nisso, você seria uma ex-secretária que virou diretora de uma área na empresa. Caramba, isso é uma história ótima para contar, Não, porque eu entrei não para diretora, para diretoria. Eu ia ser sim. secretária de Ah, diretoria. não. Ah, então tá. Pensei que eles tinham te dado um setor para você contar, mas mesmo assim, mas você chegou lá e já ia continuar como secretária de diretoria também é importante porque você estava fazendo uma carreira dentro da empresa. Exatamente. Então, eu acho que as secretárias têm que ter uma carreira, ou ter pelo Exatamente. menos um objetivo de carreira, porque às vezes a gente tem que concatenar a sua vida pessoal, né? Porque realmente era como secretária bilíngue, na época, não sei se isso acontece hoje em dia, mas os meus chefes chegavam às 9, eu chegava às 8. Só que como ele chegava às 9, fazia 2 horas de almoço, ele saía às 8, e aí eu tinha que sair com ele, né? É, não, eu Sabe? escuto Então, muito isso, que as secretárias não têm hora para entrar, mas não tem hora para sair, a secretária né? de presidente normalmente tem muitas demandas, né? Mesmo hoje em dia, com todos os softwares e tal. Então, eu acho que a primeira coisa você tem que ter um objetivo de carreira. E assim, um objetivo de carreira não quando. Tá bom, quando eu tiver uns 45. Não, tem que ser num prazo que você estimule. Eu já sei aquilo ali. Para que eu vou? Normalmente, assim, se você. Por exemplo, quando eu saí da Pfizer, eu fui em muitas empresas farmacêuticas, porque de áreas correlatas. Eu vejo muitas secretárias saindo dessa área de secretariado, e, por exemplo, você trabalhou sempre na área de contas a pagar ou de finanças. Você acaba indo para uma área de finanças e acaba desenvolvendo finanças porque você é uma gestora, Sim. né? Então, para você sair para outra área, agora, eu tenho perfil de secretária. Eu sou uma pessoa que gosto de organização, eu gosto, você vê, como professora, é mais ou menos o mesmo perfil. Eu gosto de servir as outras pessoas. Porque, como eu digo para as secretárias, quando o chefe fala assim, nossa, a minha apresentação foi maravilhosa, eles adoraram a minha apresentação, quem montou tudo foi a secretária, não é Exatamente. minha, E aí entendeu? tem alguns chefes que citam. Eu tive já a oportunidade, graças a Deus, de chefes na minha frente, na frente das outras. Falou assim, olha, tá lindo, ok, maravilhoso, mas quem fez foi minha secretária. Aí você fala, caramba, legal, reconhecimento, me reconhece. Reconhecimento na frente de todo. E eu já tive ao contrário, de pessoas que eu estava dando aula, eu estava comentando essa questão da secretária, de não dar o crédito à secretária, e ele falou assim: uma vez um colega meu, numa apresentação, tinha erros de inglês. Né? E na apresentação ela tem que estar perfeita, porque todo mundo encontra os erros. Você não enxerga, mas todo mundo enxerga. É, Aí ele falou assim: desculpe, a minha secretária que digitou errado. E ele falou para mim: ele nem tinha secretária. olha, olha, tem uma pergunta aqui, Márcia, da Priscila. E quando você chegou no topo, como se manteve motivada? Bom, ela deu uma virada na carreira, mas como é que foi aí? Quando você chegou no topo, como é que foi? Bom, quando você chega no topo, é uma delícia, porque aí você fica no topo assim, né? Eu costumo falar para o mestre, aí o diretor financeiro chega lá. Será que eu poderia falar com o doutor Jacobson mais tarde? E eu, não sei, pensar, mais tarde, mais tarde. Eu não vou. Talvez eu dê um jeitinho para você, porque em toda a área que você trabalha, assim, se você prestar atenção, a secretária de presidência é a toda poderosa. Ela tem o Ai, a poder na secretária, mão. eu vou falar com a secretária. Então, eu me senti. Eu não tenho esse jeito, né? Porque tem umas também que o poder sobe na cabeça. Sim, Mas assim, eu não tenho esse jeito, mas eu adorava, porque o pessoal, ao invés de aquele diretor ficar, né? Porque às vezes a gente tem uns chefes mais difíceis, sim. né? Eles vinham assim, será que dava um jeito? Eu não sei. A gente sabe que nesse mundo também a gente topa com muita gente difícil, é complicado, né? Secretária às vezes tem que aguentar umas barras fortes. Tenho histórias também nesse sentido, mas eu acho legal a questão de quando a gente realmente
traça o que você disse, você traçou ali uma carreira dentro disso e chegou aonde você gostaria de chegar. Eu vi também aqui, a Van colocou, tenho 42 anos, já sou secretária de presidência há 11 anos, já estou buscando outras motivações, talvez empreender. Como que foi para você, Márcia, a questão de você mudar a sua carreira? Você estava como secretária e acabou agora, já há algum tempo, como professora de faculdade da área da língua inglesa. Como é que foi essa virada? Foi como pensar como empreender Como que ou é o nome? não? É a Van? É a Van, a pessoa que perguntou? A Van Van, Martins. então, bom, ela já está. Então, você fica 11 anos, provavelmente, trabalhando com as mesmas pessoas, então tudo vira rotina, né? Então, viram. Porque eu acho que o que me motivou a chegar na presidência foi desafios. Então, você tem que ter desafios, porque, de uma certa forma, se você. Quer dizer, a alternativa seria ou mudar de emprego, né? Mas, quer dizer, no atual momento nem dá para mudar de emprego, né? E dependendo da situação que você está, uma secretária bilíngue, uma secretária de presidente bilíngue, ganha muito bem. Eu lembro que meu irmão era engenheiro e ele ficava toda hora reclamando que eu ganhava mais que ele. Né? E assim, né, comparando, né, ele tinha muito mais responsabilidade, porque acontece alguma coisa, cai um prédio, para a fábrica. Né? Então, a gente também tem muita responsabilidade. Então, se você gosta, se você está bem, mesmo você estando bem com o seu chefe, se dando bem com o seu chefe, a gente está sempre pronta para os desafios. Então, eu diria para a Van que realmente é uma coisa interessante você trabalhar numa área que você utilize as suas competências como secretária, suas competências de organização, porque a gente é organizada, a gente sabe trabalhar com instrumentos digitais, né? Ou trabalhar, talvez, como a Sandra trabalha, como secretária remota, ou prestando algum outro tipo de serviço, dependendo da área que você trabalhe. Mas, assim, realmente, se você não tem desafios, fica até chegar lá no topo, até o topo fica sem graça. Né? Eu não cheguei nesse ponto porque eu trabalhei pouco tempo, acho que foram 2, 3 anos nisso. Aí, quando eles resolveram mudar para Manaus, eu falei, é now or never, porque eu já estava dando aula. Eu já estava dando aula. Só que eu não queria deixar, porque né, um trabalho bem pago. Aí você volta um pouco para trás, né? Porque aí você começa uma outra carreira. Uma outra etapa, né? É, uma outra etapa até a gente chegar. Mas eu sempre gostei dessa área, então eu sempre trabalhei com inglês técnico, eu sempre trabalhei com inglês para a área comercial, né? Então, eu sou mais uma professora técnica do que uma professora geral, de inglês geral. Então, e como a gente está sempre em contato com executivos, tal, então você vai se atualizando. Que Então é uma você coisa. tinha duas carreiras, digamos, você trabalhava como secretária e dava aula, mas era como se fosse um freela. Como é que era isso para você? Eu É, perguntei se era alguma coisa quase como uma empreendedora ali tentando fazer uma coisa diferente. Como é que era isso na sua cabeça? eu acho que é por uma questão de você gostar de ajudar as outras pessoas. Né? Porque eu acho que para você ter perfil de secretária, porque uma vez uma aluna minha falou assim para mim, eu não sei se eu vou seguir essa carreira porque eu não sou organizada e nem gosto de organização. Então, você pode sair. Você pode sair. Como que uma secretária não é organizada? Então, você tem que ser organizada, porque também é uma coisa que eu sempre digo, eu nunca deixei chefe se meter nas minhas coisas. Ó, não fica falando como que eu tenho que escrever carta, como que eu tenho que arquivar. Vai lá ganhar dinheiro para a empresa e deixa as coisas para eu fazer, que eu faço bem. Tá? Então, lógico, se tem alguma coisa que ele precise, né? Sim. Mas assim, ficar se intrometendo, se eu coloco vírgula ou a carta ser prezado senhor, vai fazer outra coisa, porque tem chefe que faz É isso, chato, é crica? que fica prestando atenção. Então, é o seguinte, eu acho que a premissa é você tem que ajudar o seu executivo a se preocupar com o negócio dele. E o resto tem que ficar com você. Então, você tem que deixá-lo livre, né, para fazer isso. Então, quer dizer, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? E ajudar as pessoas e ajudar, sim, no sentido de... eu tenho uma outra história, uma vez, que esse meu chefe, que era o presidente da empresa, como ele tinha tudo na mão, a filha dele ia para os Estados Unidos fazer o intercâmbio. E ele não queria pagar uma empresa para fazer toda essa burocracia. Imagina, eu mando o motorista ir lá levar, ele pega o visto. Não, eu falei, tá bom. O que aconteceu? Faltava uma semana e o visto não tinha saído.
E aí a escola me ligou, que ela estava no Porto Seguro, a escola me ligou, falou, olha, só falta o dela, todo mundo já foi feito, né? A pessoa, né, quer guardar dinheiro por bobagem. Aí eu não ia ligar para ele e falar para ele, olha, sinto muito, eu só tenho que te dar um jeito. Aí eu peguei, consegui, nem sei como é que eu consegui falar, falei lá com o consulado, falei, olha, ele é presidente da empresa, ele é uma pessoa super ocupada, deve ter acontecido alguma... Não, porque chamaram ele para entrevista. É o presidente da empresa chamaram para entrevista. Falta uma semana, ele precisa disso. Se precisar, a gente faz uma carta, tal, não sei o quê. Ah, tá bom, então você faz uma carta, eu vou agendar aí com você. Aí, bom, eu já estava resolvendo o negócio. Aí eu cheguei para ele e falei assim, tem uma boa e uma má notícia. Dá uma notícia. Olha, o seu visto, o visto da sua filha não saiu até agora e de todas as meninas já saiu. Qual é a boa notícia? Ó, já agendei com o consulado, o senhor desmarca tudo, ó. Já desmarquei tudo para o senhor. Você vai lá amanhã, nesse horário, falar com tal pessoa e resolve isso. Nossa. Quer dizer, porque eu vou falar para a pessoa sem antes resolver o negócio, ele vai ficar preocupado. Tem que ser proativa, né? Tem que resolver. Então, proatividade é uma coisa também que é importante, porque ele está lá resolvendo muitas coisas, né? Que esse pessoal não dorme, né? Você fala assim que um executivo, nossa, mas ele ganha milhares de dólares, quem faz tudo? Mas cara... Imagina, a preocupação é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Para nós, meros mortais. Ó, a Van colocou aqui, meu presidente assumiu como presidente global do grupo e me levou com ele internacional. Mas estou considerando trabalhar remoto por mais qualidade de vida. Obrigado pelas dicas. A questão do remoto, eu acho que tem muito a ver com a qualidade de vida, porém, a questão financeira talvez possa pegar aí, né? Porque às vezes você vai trabalhar remoto, tem essa parte de transição que a Márcia falou, porque você realmente vai ganhar um pouco menos, principalmente no começo. Acho que foi mais ou menos o que aconteceu quando ela foi começar a dar aula. Você dá uns passinhos para trás para depois você ir lá para frente. E a Ana colocou aqui, é possível partir do zero e aprender inglês para o segmento acadêmico? Qual o prazo estimado? O que você daria aí como dica, Márcia? Olha, primeiro, não tem milagre, né? Então, o pessoal sempre chega em qualquer escola e diz assim, eu quero aprender inglês em 3 meses, eu quero ser fluente em 3 meses. Ou, não tem um prazo determinado, né? Mas tem algumas coisas que, por exemplo, que eu acho que são mitos. Primeira coisa, eu acho que inglês comercial não é difícil. Inglês comercial é difícil. Não, ele não é difícil. Qual a diferença de você aprender as partes da casa e aprender as partes da empresa? A diferença de vocabulário. Depois, se você for estudar o inglês técnico, por exemplo, uma coisa, por exemplo, que acontece bastante, é sempre as pessoas darem valor para a parte oral. Você sabe que ultimamente nas empresas eles estão me pedindo mais para escrever do que para falar? Nossa, legal. Então, tem 2 estágios, tem 2 coisas. Tem a secretária que já está no emprego e que ela quer se desenvolver uma coisa. A secretária que não está no emprego e quer entrar para ser bilíngue é outra coisa. A pessoa que vai entrar, ela vai ter que estudar mais, porque os testes são feitos assim, muita gramática, né? A menos que ela dê sorte e assim um pouco de conversa, né? Tem que falar. Aí chega lá na empresa, acontece um fato que talvez as pessoas que estão aí possam comprovar. E aí eles pedem tanta coisa, quando você chega na empresa, você só atende o telefone uma vez por mês. E aí eles querem que você seja, né? Mas para quem vai entrar, normalmente eles pedem um pouco mais de fluência, vai um nível, no mínimo, de básico 2 para intermediário. Para quem já está, é só afinar o seu inglês para o inglês de negócio. Sim. Porque nos cursos que eu dou em empresas, o que eles me pedem mais é escrever cartas e e-mails e posicionamento. Porque esses cursos, tem muito curso de inglês interessante na internet. Até depois eu vou passar alguns links links para vocês saberem, não de cursos, porque isso é uma coisa particular de vocês, mas tem bastante coisa na internet em inglês interessante para vocês saberem, mas assim, é o inglês geral.
é o que a gente chama de street language. Mas como que você trata um cliente? Como que você fala para ele? Outro dia teve um funcionário de uma empresa, ele não é executivo, mas ele trabalha com essa área de negócio, que ele falou assim, diz que eu estou busy, que eu estou ocupado. Eu falei, mas você não fala isso nem em português. Como você fala que você está ocupado e não pode falar? Você está ocupado? Não está disponível, né? Não pode Sim, atender, ou dá a grande desculpa do estou em reunião, né? exato. Nunca fala que tal. Um outro lá, para quem conhece um pouquinho de inglês, quando o prezado senhores é Dear Mr. Smith, né? Ele falou que, eu não uso dear. Não, por que você não usa dear? Vou escrever querido para a pessoa, mas não é querido. Oh, meu É Deus. querido, mas é caro também, né? Eu escrevo Mr. Smith, por que você não escreve dear? Eu vou escrever querido, mas não é querido. Então, e tem uma coisa, né? Tem uma outra coisa interessante, porque tem um pouco de marketing pessoal também, né? Porque eu falo para as minhas alunas, né? Que a gente aprende um pouco de inglês britânico, um pouco de inglês americano, algumas diferenças. Você tem que ensinar seu chefe determinadas coisas. Quando você fala assim, você quer que eu escreva isso em inglês britânico ou americano? E ele, hã? Não sei a diferença. Você não sabe a diferença? Nossa, tão básico. É a única coisa que você sabe. Mas assim, ele vai falar, nossa, ela entende bastante do assunto. Por quê? Porque ninguém, eu diria assim, 5% das pessoas, dos executivos, das pessoas que trabalham com inglês comercial, nunca foi aprender inglês comercial. Eles sabem por osmose. Sim, Então, se você trabalha numa empresa americana que usa determinado jargão, você usa aquele lá e acabou. Você não sabe o outro lado, né? Você não sabe qual é a diferença. Lógico, você tem que se adaptar, mas isso não significa que você trabalha numa empresa americana, você vai para uma empresa europeia, eles são muito mais formais. Você não vai usar o mesmo jargão. E sim. isso a pessoa não sabe. Agora, Né? Vai usando, 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 não sabe nem para que serve direito, mas ela usa. agora tem uma diferença importante. O executivo, ele não precisa ter um inglês brilhante. A secretária precisa. Porque Ela o que inglês intermedia tudo, né? não, porque a menos para escrever, por isso que eles me pedem mais a parte escrita, mas para falar, os cara lá entendeu, e tá tudo certo. Ninguém fica se preocupando se o cara falou don't, doesn't, não sei o quê. Agora, por uma secretária que você está lá para ver as florzinhas do que está acontecendo, se ele errar, ele vai falar que foi você. Ele vai falar que foi É, a secretária. Entendeu? exatamente. Deixa eu entender uma coisa. A Ana perguntou, mas de quando você começou a estudar inglês até você chegar a dar aula na faculdade, quanto tempo você demorou para entender e colocar esse conteúdo no curso lá na faculdade? Quanto tempo demorou isso? Mais ou menos. Você Olha, lembra? não lembro, eu fiz 5 anos de cultura inglesa. Eu fiz Tá. 5 anos de cultura inglesa sem trabalhar, né? Sem trabalhar. Dedicado. Não, eu era adolescente. Ah, Então, tá. Foi lá na tá, adolescência. eu era adolescente. Então, eu não tinha assim um objetivo. Mas eu acredito que hoje em dia, em 2 anos, se você for dedicada, você sai de um básico para um intermediário, sem milagre. Mas aí tem assim algumas. Você tem que ter mais ou menos uma programação para você chegar naquele objetivo, fazer um curso. E assim, na época, eu tinha o livro, é a escola. Só. Hoje em dia, você tem a Netflix, você tem a internet, você tem podcast, você tem um monte de app que você pode baixar, você pode ficar 24 horas em contato com a língua. Isso é a coisa mais importante. Isso Contato acelera. com a língua. Muito, 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 muito. Tem que, né, assim, você estando em contato com a língua sem um sistema, sem alguém te orientar, tal, então você vai pegando incidentalmente. Se você tiver um guia, alguém para te direcionar, para organizar o seu pensamento, para, olha, você olha aqui, hoje nós vamos praticar, vai mais rápido. Mas em 2 anos, hoje em dia, praticando, nossa, demais.
E assim, a gente sempre ouviu isso, eu pelo menos desde criança, na escola, no ginásio, enfim, que a língua inglesa é importante, inglês é importante, todo mundo tem que ter inglês, inglês você vai usar. Que nem a gente teve uma conversa hoje à tarde, a gente bateu um papo, eu falei, olha, eu não sou fluente em inglês, mas tudo que eu faço na questão de programação de site, na questão que eu faço na parte de como web designer, tudo é inglês, praticamente tudo. Então, eu sei ler, sei fazer os programas, as coisas lá em inglês. Ok, tenho esse contato, mas eu acredito que o inglês para uma secretária, até no meu caso, como uma secretária remota, trabalhando com profissionais de fora do país, ou com brasileiros que estão lá, que precisam. Isso é importante. O quanto você vê isso ainda é importante, até nesse momento que a gente está vivendo? Então, é importante, quer dizer, uma das minhas especialidades é inglês para fins específicos. Então, para você acelerar o seu aprendizado, você, lógico, é bom você ter uma visão geral do inglês. Mas se não der tempo, se você estiver com pressa, então você foca naquilo que você precisa. Por exemplo, você vai aprender inglês para negociação? A secretária não negocia. Então, para que você vai aprender inglês para negociação? Então, a secretária fala ao telefone? Tá, então vamos falar ao telefone. A secretária recebe pessoas? Sim, ela recebe pessoas. Ela fica falando da vida, do tempo, de entretenimento. Às vezes sim, às vezes não. Precisa de. Não precisa. Então, vamos aprender primeiro o que vai te dar dinheiro, porque todas as minhas alunas sabem por que vocês estão aprendendo inglês? Para ganhar dinheiro. Ó. Se tiver alguém aí, vai dizer que é verdade. Tem uma aqui, ó, Lisandra, saudades, professora Márcia. Então ela vai lembrar que eu falo assim, para quem está estudando inglês? É para tirar nota ou para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro. Então você tem que primeiro desenvolver as habilidades que vão te dar dinheiro, que vão te auxiliar para o seu objetivo. Depois você vai aprender o resto. Né? E Então, fica mais fácil, né? Tendo a vamos base. aprender a falar ao telefone, vamos aprender a fazer uma reserva, vamos aprender a fazer a parte de socialização, pedir se a pessoa quer tomar uma água, como que eu falo água com gás, como que eu falo chá mate, se tiver na sua empresa, né? Eventualmente, porque de vez em tem secretárias que recebem pessoas que às vezes eles pedem, tem alguma indicação de local, um hotel ou entretenimento, eu gostaria de ir num restaurante, a um restaurante. Então, você já deixa esse pacote pronto, né, para isso. Para quem vai entrar, a gente normalmente trabalha com entrevista de emprego, que aí é incidental. Muitas vezes, hoje em dia, eles ligam para conversar com a pessoa. Você deixa bem claro o seu conhecimento e tem, assim, umas palavrinhas-chave, né? Que nem, eu estou desempregada. Fala desempregada. Hoje em dia, você não pode estar desempregada. Você fala que você está available, que você está disponível. Então, utilizar um jargão adequado, porque tem coisas que eu ensino para secretárias e para as pessoas que estão aspirantes ainda ao inglês, que são palavras que quem conhece inglês fala, putz, aquela pessoa sabe inglês, hein? Tá usando essa palavrinha ali. É que nem carta, por exemplo. Quem sabe inglês, normalmente usa o best regards, que é a palavra mais comum, né? Para falar atenciosamente. Então eu falo, gente, escreve sincerely, que nem todo mundo conhece. Fala, nossa, Sincerely. Então ele não é assim do povo, ele está sabendo alguma coisa diferente. Então você tem um diferencial. Eu penso assim, se eu estivesse julgando o seu inglês, falar, essa pessoa sabe inglês. Né? A diferença de inglês britânico e inglês americano, que pouca gente sabe. Né? Aí você ensina o seu chefe, não ensinar o chefe é a glória. Porque Eu ele é o. quero te dar uma dica. Fala pra ele. Você não sabe? Nossa, é tão básico. Olha, tem uma menina aqui que colocou, deixa eu ver o nome dela, Regina. Ela disse que morei um ano fora, estudei por 6 meses e, sinceramente, meu inglês melhorou depois que eu voltei. Ela começou a assistir séries, filmes e todo dia ela escuta alguma coisa relacionada para, acho que, né, não perder a questão do inglês. A Elisângela falou que aprendi muito com você na faculdade de Eba, secretariado executivo. Então, você tem vários alunos aqui. é bacana. Então, essa coisa também é um mito. Essa coisa de que você só vai aprender inglês se você for para o exterior.
né? Realmente você tem bastante contato com a língua, você tem a prática da língua. Isso que é importante. Mas eu conheço gente que... Eu tive um aluno no curso de letras que ele morou 10 anos nos Estados Unidos, ele tinha até um negócio nos Estados Unidos e depois lá, por uma questão do 11 de setembro, ele teve que voltar. Ele falou, nossa, eu aprendi tanto com você. Eu falei, né? Foi? Porque é street language, né? Então você tem uma vivência cultural, você desenvolve seu inglês. Se você ficar muito tempo longe, você esquece. Gente, na vida tudo é prática. É prática. Então, a Sandra, por exemplo, por que, que ela desenvolveu isso? Porque ela pratica. Todo dia você olha, todo dia você olha, todo dia você olha, você desenvolve aquilo. Né? Quando dava aula para mecânico de manutenção, eles conheciam muita parte do inglês técnico. Eram pessoas, às vezes, até simples. Mas por quê? Porque todo dia olhando aquilo. Às vezes não sabia nem o nome em português, mas sabia o nome em inglês. Porque os Sim. manuais são todos em inglês. Quem trabalha com informática sabe muito de inglês. Então, tudo é prática. E como eu digo, se você tiver um direcionamento, você vai mais rápido para saber, porque você entra na internet, é um mundo, né? O que eu vou olhar? Vou olhar isso, você se dispersa, né? Então, hoje em dia, você tem que ter foco e direcionamento, né? E saber exatamente o que você quer. O que você quer de carreira e o que na sua carreira vai impactar o inglês. Mas não é inglês geral. Que inglês que é que você precisa? Que inglês que as empresas pedem? Você vai olhar isso, em primeiro lugar. Depois você vai se aperfeiçoar no seu inglês. Depois você vai dar lição de inglês para o seu chefe. Ah, isso é legal. Mas eu acho que. Adoro. Será que um ponto nisso seria assim: olha, eu quero trabalhar como secretária de tal empresa, então eu sei o nível de inglês, o tipo de contato, ou mesmo se for empreender, eu quero empreender como secretária remota e quero trabalhar com estrangeiros, quero trabalhar com um determinado nicho de atuação. Eu acho que esse primeiro planejamento, acho que você conseguiria ali se direcionar na questão do que você vai aprender, é mais ou menos isso? Então, você tem, dependendo do seu ponto da sua carreira, onde que você está na sua carreira, que nem a Van que já está cansada, quer dizer, deve ter assim meio mundo aí. Eu falei, nossa, eu que queria, pô, será que não dá para você me indicar aí para colocar, para trabalhar assim como secretária global, bilíngue? Nossa, eu adoraria estar no seu lugar e ela já está querendo sair, né? Então, por isso, dependendo do ponto que você está na sua carreira, você traça um objetivo, né? Falando do inglês, né? Então, você é secretária português há muito tempo. Você quer mudar um pouquinho. Então, vamos estudar um pouquinho para depois você aspirar a entrar numa outra empresa com inglês? Porque você já tem toda a experiência comercial, você precisa só de afinar o seu inglês. Você não sabe nada de inglês e você também está no começo da sua carreira, né? Então, já é ótimo porque você vai juntando as duas coisas. E qual é o seu objetivo pessoal? Hoje em dia você tem que conjugar o seu objetivo pessoal com o seu objetivo de carreira. Porque às vezes você, né? Às vezes, infelizmente, às vezes você tem que abrir mão, né? Porque você às vezes não tem quem cuidar dos seus filhos, ou você trabalha muito longe, né? Mas, assim, eu diria, direcionar o seu inglês ao que o mercado está pedindo. Então, sempre, assim, a gente sempre tem um networking, contato com outras secretárias, pessoas que já estão fazendo entrevista para ver o que o mercado está pedindo, né? E ter conhecimento um pouco dessas áreas, né? Dessas áreas de inglês que são necessárias. Duas coisas que eu diria, que eu elencaria aqui como principal falar o telefone, atender, passar ligação e tal, Sim. e escrever, porque eu acho que hoje em dia, de modo geral, você escreve mais do que você fala. Do que fala. Ainda mais com a questão da internet, né? É um WhatsApp, é uma ferramenta que você tem de comunicação global ou com equipes específicas. Então, você vai realmente, às vezes, escrever, colocar ali as informações. Então, realmente é muito mais usado. Estou falando até no meu, da forma do meu trabalho. Eu vejo as pessoas usando muito mais ferramentas hoje, até na comunicação,
O que acontece às vezes são ferramentas de reuniões compartilhadas, que ali talvez você precise falar algumas coisas. Mas como você falou, a questão de você saber os termos, falar as palavras certas, saber do assunto, saber do que está sendo falado, e esse inglês mais técnico, acho que você sai bem na questão da reunião, né? E não precisa ter tanta informação e ser mais objetivo no que você precisa. Um dos trabalhos que eu costumo fazer na faculdade é coletar e-mails que estrangeiros escreveram, não precisa ser nativo, se for nativo. Então, a gente tem uma aula, né, umas aulas gerais de como escrever cartas. Depois a gente vai pegar... cartas não, hoje em dia é tudo e-mail, né? E-mails que são autênticos, escritos por estrangeiros, pode ser nativo ou não, e a gente vai ver se eles estão escrevendo certo. E muitas vezes você vê que a pessoa é nativa e tem erros, tem alguns erros ali que a pessoa não percebe, né? E que para um executivo, como eu disse para você, para um executivo nem por... Best regards, por exemplo, que é um erro bastante comum. O best é com maiúsculo e o regards é com minúsculo. As pessoas erram direto isso. Você acha que de um executivo para o outro vai ficar prestando atenção? Eles querem um negócio. É bobagem. Mas faz isso você numa entrevista. É. Ou se alguém tem algum chefe chato lá que presta atenção e fala, pô, mas você nem sabe escrever. Você, eles podem, você não. Então, é bom você saber, né? Então, não é porque a pessoa é nativa, porque a gente tem um pouco desse colonialismo na cultura. Estrangeiro é maravilhoso. Italiano escrevendo inglês é perfeito. Chinês escrevendo inglês é perfeito. Nós não, tudo errado, né? Brasileiro gosta de se colocar numa posição muito menor do que na verdade né? É complicado isso. Mas assim, um self-study ou um self-improvement, você tendo algum direcionamento e depois você praticando, então a ideia é praticar. Então, para os meus alunos atuais, como está todo mundo em casa, então eu digo assim, você tem os áudios, né? Então, você pega os áudios. Então, antigamente eu falava assim, olha, quando você estiver no transporte público, quando você estiver no carro, aí você coloca o áudio e você vai ouvindo. Hoje em dia eu falo assim, quando você estiver limpando a casa, cozinhando... Fica ali já no ouvido. Fazendo alguma coisa tem que ser mecânica, né? Você não pode estar assistindo televisão e ouvindo áudio também. Sim. A Ingrid colocou aqui, querendo ou não, estamos mergulhados no estrangeirismo, né? Vários são os termos que passam por nós no nosso trabalho, então meio que termos nós dá uma atenção mesmo que não, a gente tem que dar uma atenção ao idioma. Aqui a Ingrid mesmo colocou as dicas da Márcia, são ótimas. A Ana colocou, acredito no inglês como um aprendizado e atualização constantes. É bem isso mesmo, né? É bem isso. É bem isso. E tem, assim, os jargões da área, né? Você tem que entender os jargões da área. Tem muito acrônimo, né? Tem muitas siglas. Então, eu digo assim, ser um pouco mais velhinha te dá um pouco de acronia, né? Então, você sabe tudo lá. Antes do computador, antes da tela verde, né? Eu conheci Telex, que vocês não conheceram, Telex que tinha umas fitinhas que passavam assim, né? Então eu fui passando por todos esses instrumentos, né? Equipamentos que são utilizados, né? Então, você acompanha, eu venho acompanhando como que o inglês vem se alterando ao longo desse tempo. Antigamente só tinha CEO, né? Agora tem C para tudo. Tem COO, CIO, CFO, e começa a inventar sigla, né? E assim, o meu irmão, que é diretor de empresa, ele fica às vezes falando comigo e nas empresas também eles falam, não, porque o CPO do KPI tem um network de não sei o quê, é tudo jargão. Você quer traduzir o que você está falando aí? Porque, né? Então, e são coisas que você, numa entrevista de emprego, você tem que entender, porque o cara vai falar assim naturalmente, como se não fosse nada. Sim, né? com toda certeza. Márcia, nós estamos quase chegando no fim. Eu vi que tem várias pessoas falando aqui do fax,
vários alunos seus passando aqui agradecendo, falando que você passa confiança, que estão com saudade. Ai, também estou com Assim, se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que ou estão necessitando aprender inglês ou que gostariam de começar aí se aperfeiçoar no inglês, porque a gente sabe que pós-pandemia vai vir e muitas coisas vão mudar, mas o inglês não vai. Todo mundo precisa ter aí o inglês como uma segunda língua, que precisa se fortalecer nisso. A gente sabe que os negócios cada vez mais estão acontecendo de forma global, tanto para o mundo empreendedor quanto para o profissional CLT. Então, assim, se você tivesse que dar uma dica para esses profissionais, qual a dica você daria? Então, o que eu já falei, eu vou repetir, é prática. É prática. É você. Depois eu vou mandar uma listinha aí para você. Uma das coisas mais interessantes que tem para você, para praticar de um modo geral, né? Nessa listinha, dentre zilhões de coisas, tem alguns vídeos, que são vídeos de Business English, tem alguma parte de conversation, que você também pode ouvir, ele tem o transcript, né? Então você pode ouvir, depois você lê. E muitas notícias, tem muitos sites de notícias exatamente assim. Ele é a notícia, depois você tem o áudio. Então, você pode ouvir o áudio, depois você lê a notícia, você pode, se você for mais básico, você vai traduzir, depois você vai ouvir de novo. Não é ouvir uma vez, tem que ouvir várias vezes. Então, gente, pratica, pega um desses sites, eles têm vários tópicos do jeito que você quiser. Eu digo assim, para você aprender a língua, se não for, o interessante eu coloquei mais coisas de business, da área de negócio. Mas pega qualquer coisa que você gosta. Eu gosto de cozinhar. Então, se você pegar um site de cozinha que você fica ouvindo, você conhece o assunto, já vai melhorando seu inglês. Mas assim, 15 minutos todos os dias. Então, é prática, porque o seu cérebro lembra, ele lembra disso, ele vai, é uma coisa assim incidental. Tem aluno que fala para mim, não, sabe, eu não entendo inglês. Você sabe que de repente, parece assim, parece óculos, eu coloquei um óculos e de repente eu estava ouvindo tudo. Eu entendi. Sabe quando você está sem óculos, você põe um óculos, você enxerga tudo? De repente eu estava entendendo o que ele estava falando. Não é de repente. O seu cérebro está juntando aquelas informações, mas dá um clique. Olha, é todo mundo que diz que dá um clique, que de repente entende, porque você vai assim de pouquinho. Estudar todos os dias, ou entrar em contato. Ah, hoje não estou a fim de estudar, ficar repetindo. Música. Ouve música. Mas não é música, eu digo para os meus alunos assim, não é xixoli, xixolá. Xixoli, xixoli, ele falou que o pessoal decora o diálogo, depois não sabe, né? Não é assim, você tem que entender o que o cara está falando. Porque a aprendizagem, ela vem da repetição, né? Mas não é para repetir 10 vezes escrevendo lá no caderno, é repetição vendo coisas interessantes, coisas que te dão prazer, em princípio, né? Depois você vai fazer um curso de inglês. As meninas estão falando aqui que estão adorando o que a gente está falando, tem gente falando que endossa, que é isso mesmo. O Denis está colocando aqui do Paul Talk, que ele gosta de ficar falando inglês com outras pessoas para testar, para treinar. E várias pessoas aqui falando que estão gostando, falando para a gente repetir. A gente vai repetir mais para frente, gente. Calma. O pessoal já está gostando, já está querendo mais, Márcia. Mal eles sabem. A gente já está conversando para fazer um negócio aí, mas ó, segredo. Só mais para frente a gente vai falar aí algumas coisas que nós estamos pensando. Mas, assim, eu sei que a Márcia também tem uma reunião daqui a pouquinho, gente. Ela vai para uma outra reunião 7h30. Então, eu falei que até a gente ia terminar no horário certinho. E eu agradeço muito, Márcia. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. Que realmente, assim, o projeto se chama Profissionais e Profissões do Futuro, porque eu acredito muito mesmo que o inglês e sempre será uma fonte aí de dinheiro, porque quem sabe consegue ter profissionais melhores, tem parceiros de trabalho, conseguem ter uma carreira melhor. E você é uma pessoa fantástica, muito legal. Opa, obrigada, estamos aí para servir vocês. E a gente, claro, vai voltar com algumas novidades, vai
futuramente, assim que a gente conseguir conciliar nossas agendas, fazer outras lives. E eu agradeço muito nesse momento. Essa live vai ficar gravada, tá? O pessoal perguntou aí no meio, vai ficar gravada? Vai ficar aqui. Depois eu vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube, tá? Ah. E Por hora, muito obrigada. eu tenho alguns artigos, leio os artigos que estão publicados aí na revista da Sandra, da Executiva News, e tem os artigos também no LinkedIn, interessantes dentro dessa área aí, dá uma olhadinha. Qual que é o LinkedIn? É Márcia Bonamin, Isso. Né? Lá no LinkedIn. Também. Aqui também, se vocês quiserem, sigam a Márcia. A Márcia também vai me passar depois essa lista que eu vou colocar aqui nos meus stories. A lista com as informações para o pessoal ouvir, escutar. Se você pudesse, me passa. Depois eu coloco aqui nos meus stories para vocês verem, tá? Muito obrigado, Márcia. Beijão para todos, os que eu conheço, os que eu não conheço. Saudades das minhas ex-alunas também. Um beijo, gente. Muito obrigado. E até a próxima terça com a minha live. E depois na quinta com uma entrevista gravada com a Ingrid, que estava aqui. Ela falou sobre secretariado remoto voltado para a área jurídica. Foi uma entrevista maravilhosa que eu fiz gravada. E eu vou disponibilizar aqui na próxima quinta, às 18 horas, tá? Um grande beijo. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. tchau.